TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, com muita alegria, estamos de volta ao programa Respostas aqui pela TV Imaculada. Uma saudação carinhosa, estou aqui mais uma vez junto com vocês e queremos saudar todos. Programa Imaculada, programa Respostas aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, que traz informação, que traz esperança à nossa gente. Com muita alegria, estamos começando mais um programa Respostas. Você que conhece o nosso programa sabe que na dinâmica nós temos 3 blocos na dinâmica do programa e ele começa exatamente com uma reflexão. Por quê? Porque nós queremos nos deixar guiar, sobretudo por aquilo que nós acreditamos, ser as reflexões oriundas que vêm da Palavra de Deus, da fé, daquilo que nós acreditamos e daquilo que se torna luz no nosso caminho. Então o programa Respostas quer nos auxiliar, todos nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, e nós queremos aplicar em nossa vida concretamente os valores do cristianismo no cotidiano da nossa vida, diante da nossa realidade de vida, de participação, de envolvimento com a igreja, com a comunidade, na sociedade também que nós vivemos. E de fato é de sociedade que nós estamos falando nesses últimos programas. Nesse primeiro bloco nós temos refletido nos últimos tempos sobre a comunidade humana. O que a igreja pensa então da sociedade humana, dessa comunidade humana organizada? E o tema que nós temos refletido mais especificamente nesses últimos programas é o tema da responsabilidade e participação social. Haja vista que o princípio de uma democracia, ele é pautado exatamente pela participação cidadã. Essa dimensão de participação pede de cada um de nós o exercício pleno da cidadania com a nossa responsabilidade e também com a nossa participação para a construção, a nossa participação social para a construção do bem comum. Então nós vamos agora, no primeiro momento, para a leitura do texto que norteia nossa reflexão, que é um texto tirado da Gaudium et Spes, um documento do Concílio Vaticano II, onde nós vamos ver temas, pensamentos e reflexões relacionados com a questão da nossa participação social. E é interessante perceber o quanto a Igreja valoriza e diz que o cristão é também um cidadão ético, alguém responsável, também um construtor da civilização do amor. Vamos para a leitura e depois a gente retorna para a reflexão. A comunidade humana, responsabilidade e participação social, parte 2. Ora, a liberdade humana com frequência se debilita quando o homem cai em extrema miséria e degrada-se quando ele, cedendo às demasiadas facilidades da vida, se fecha numa espécie de solidão dourada. Pelo contrário, ela robustece-se quando o homem aceita as inevitáveis dificuldades da vida social, assume as multiformes exigências da vida em comum e se empenha no serviço da comunidade humana. Deve, por isso, estimular-se em todos a vontade de tomar parte nos empreendimentos comuns. E é de louvar o modo de agir das nações em que a maior parte dos cidadãos participa com verdadeira liberdade nos assuntos públicos. É preciso, porém, ter sempre em conta a situação real de cada povo e o necessário vigor da autoridade pública. Mas para que todos os cidadãos se sintam inclinados em participar na vida
dos vários grupos de que se forma o corpo social, é necessário que encontrem nesses grupos bens que os atraiam e os predisponham ao serviço dos outros. Podemos legitimamente pensar que o destino futuro da humanidade está nas mãos daqueles que souberam dar às gerações vindouras razões de viver e de esperar. Gaudium et Spes. Pensar o destino da humanidade de forma conjunta pede de todos nós realmente esse senso de responsabilidade social. Por vezes, algumas expressões da espiritualidade cristã passam a imagem de que a nossa preocupação transcendental com a salvação da nossa alma significa uma evasão ou uma despreocupação total com a realidade do cotidiano, da nossa vida, da vida em sociedade. Isso não é verdade, porque o cristianismo não é uma religião da apatia diante das situações que acontecem. E essa responsabilidade social, cidadã, ela pede de modo especial, impele de modo especial os cristãos a envolverem-se, a participarem da vida social. Toda vez que nós ouvimos, por exemplo, o atual pontificado, o Papa Francisco, falar para os cristãos leigos de modo especial, não deixem de se envolver em política. Exatamente, todos vocês cristãos leigos e leigas, chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Olha só, é sal da terra e luz do mundo. Então existe uma identidade secular, inclusive de modo muito particular dos cristãos batizados, dos leigos e leigas, em relação à participação na vida social, na vida em comunidade. Não podemos dizer que isso não tem nada a ver com a nossa fé, muito pelo contrário. Nossa fé, o caminho de santificação é um caminho de criação de comunhão, é um caminho de criação de vida ao nosso redor. E está longe do cristianismo o pensamento de uma salvação da alma pensado de maneira individualista. Podemos até relativizar e tomar muito cuidado quando a gente fala que a nossa salvação é individual. Tem que tomar muito cuidado com isso. A salvação tem uma dimensão pessoal, mas a dimensão pessoal integra todas as dimensões que compõem o ser humano. Isso significa relação com o outro, relação com o meio ambiente, com o ecossistema, com a natureza, relação com Deus, que é a relação primordial, a fonte, digamos assim, de todos o que dá o fundamento, digamos, para a nossa ação. Agora, o cristão não pode se perder nessa ação social, porque ele não age como um sociólogo, ele não age simplesmente como um cidadão deste mundo. Ele é também cidadão deste mundo, mas tem consciência do caráter peregrinante do seu caminho rumo à pátria definitiva. Então, nesse sentido, nós olhamos para Deus com muita esperança. E esse olhar para Deus não nos tira os pés da terra. Olhar para Deus não significa tirar os pés do chão, o chão da realidade. De fato, o texto fala que a gente precisa não ficar procurando simplesmente as demasiadas facilidades da vida, mas à medida que a gente vai se envolvendo socialmente, a gente bem sabe o peso que tem nossa responsabilidade social. E aí o texto fala do concílio, fala que a gente precisa assumir as multiformes exigências da vida em comum. Interessante que a vida em comum ela tem exigências próprias, e aí o cristão é chamado a empenhar-se no serviço da comunidade humana. Esse caminho, inclusive, de salvação nossa, é um caminho, por exemplo, na caridade. A caridade é a mãe de todas as virtudes. E a caridade impele-nos a fazer a dor do outro a minha dor, a fazer a tribulação do outro a minha tribulação. De modo que o cristão vive nesse mundo sempre uma paz muito provisória, porque o cristão sente a dor do mundo. Eu falo sempre isso, que quando as pessoas dizem eu não aguento, eu não suporto ver algumas coisas na televisão, injustiças,
a guerra. Que bom que a gente fica indignado com isso. Que bom que a gente tem esse olhar capaz de perceber que Deus não quer isso. Que não é esse o projeto de Deus. Não é isso que Deus quer de nós. Então, é preciso reconstruir essa nova civilização, e essa nova civilização só vai ser reconstruída na medida que também os cristãos sentirem o peso da responsabilidade, assumirem a responsabilidade deles dentro desta sociedade, desta comunidade humana. Então, o destino, o texto fala que o destino do futuro da humanidade está nas mãos daqueles que souberem dar às gerações vindouras razões de viver e de esperar. Veja que esse senso de responsabilidade nos coloca no caminho do testemunho. O testemunho, o serviço. Por quê? Porque são dimensões próprias do nosso caminho de evangelização. É uma igreja servidora, uma igreja mais predisposta ao anúncio. Por isso que também o exercício da nossa solidariedade, o exercício da nossa fraternidade é um exercício profundamente cristão. É aqui onde a gente percebe se a nossa espiritualidade é autêntica, se a nossa espiritualidade integra o outro, integra a preocupação com o outro e não é mera terapia, né, para satisfazer as minhas vontades ou nossas vontades individualistas. Isso que nós temos que superar. Esse senso de comunidade nós perdemos muito, porque nossa sociedade bate na tecla do indivíduo. E a publicidade, a propaganda sabe muito bem desse mecanismo. E a gente precisa voltar a retomar, melhor dizendo, o senso de responsabilidade social. O senso de comunidade, isso nós perdemos. E não dá para pensar também essa dimensão de comunidade como um coletivismo onde não tem mais o eu, né? O eu individual. O eu individual permanece. O aspecto pessoal, ele é fundamental, porque é a serviço da pessoa humana, é a pessoa humana o centro. Nenhum sistema político que esqueça, ou um sistema político que não tenha no centro a dignidade da pessoa humana, não por conta do dinheiro, não por conta da raça, não por conta da sua cor, não por conta da sua religião. Esse sistema político pode-se dizer muito próximo dos valores cristãos. Então, é preciso que esse sistema seja capaz de respeitar a dignidade, de favorecer todos os projetos que favorecem a liberdade humana e, por sua vez, a corresponsabilidade. São todos temas que a igreja está tratando em concílio. Que maravilha! Que bonito ver a igreja fazendo isso, porque me parece que nós estamos, volta e meia, nós caímos em determinados extremos, né? Como se a nossa preocupação social não precisasse de uma espiritualidade, ou quem parte para um grupo de espiritualidade ou assume uma dimensão de devoção, parece que deve ficar necessariamente dentro de uma redoma de vidro, completamente alheio aos problemas do mundo. Isso é absurdo, isso é incompatível com a existência e o caminho do cristão. Vamos construir uma sociedade capaz de trazer, de dar, por exemplo, às próximas gerações, aos nossos filhos, razões de esperança, razões de viver. Isso que é importante quando nós falamos de corresponsabilidade social, reconstruir ou construir esta civilização do amor. Temos um longo caminho pela frente, mas enquanto peregrinamos neste mundo, o tempo também serve para a nossa santificação, que coincide com o nosso ser bom para os outros, para a sociedade, para a nossa igreja. E não é que já chegou ao final, que já chegamos ao final desse primeiro bloco, passou rapidinho com nossa reflexão sobre a comunidade humana, sobre a responsabilidade e participação social. Mas nós vamos continuar juntos, vamos para o intervalo e já voltamos.
Estamos de volta, como prometido, o programa Respostas. Estamos para começar o segundo bloco e esse bloco já começa com as perguntas que vocês nos enviam. A participação nesse programa é sempre aberta, sempre tem essa possibilidade. E aproveitando para dizer que nesses dias que nós já estamos adentrando, fazendo o caminho quaresmal, é um momento importante da nossa fé, essa fase preparatória para o grande evento da nossa salvação, que é o evento pascal. E eu espero que todos nós estejamos colhendo ou preocupados, atentos a esta dimensão da transformação do nosso ser em vista de criarmos, de nos aproximarmos de Deus, da sua vontade e ao mesmo tempo construirmos uma sociedade mais bonita, mais justa, mais fraterna. E uma coisa está necessariamente ligada à outra. Então, quero desejar que vocês continuem colhendo este tempo de salvação como um tempo de graça e de transformação. Vamos para as perguntas e eu quero trazer aqui a pergunta do Lucas, o Lucas lá do bairro Universitário. É uma pergunta muito pertinente, sobretudo se nós queremos conhecer um pouco mais, aqui já falando da interpretação católica, da tradição católica, da dimensão da tradição e do magistério. De fato, a pergunta é sobre isso. O que é a sagrada tradição e o sagrado magistério? Podemos fazer, Lucas, uma pequena retrospectiva antes de chegar a este ponto. O que é a tradição? O que é esse magistério? É importante primeiro a gente falar que quando Deus nos criou, Deus tinha um plano e como parte desse plano estava o fato de que Deus viria a este mundo na pessoa do Filho, do Cristo. E nossa fé cristã se pauta exatamente na crença em uma revelação. O que é uma revelação? Nós acreditamos que Deus mesmo nos comunicou, falou com a humanidade, se dirigiu a nós, a esta humanidade, através dessa sua autocomunicação, porque essa revelação Deus fala de si, fala do seu mistério, fala também do seu projeto de amor. Então a revelação traz para nós aquilo que nós falamos que é conteúdo da fé. Aquilo que nós cremos porque Deus revelou. E quando nós falamos que determinados livros do Novo Testamento são palavra de Deus, nós reconhecemos que estes textos são sagrados na medida que eles são inspirados. E porque são inspirados, eles são textos de revelação. Exatamente. É uma revelação. São homens que escrevem, mas inspirados pelo Espírito Santo. Então, tudo aquilo que nós cremos, que nós chamamos de dogmas, nós estamos falando daquilo que a comunidade entende como revelação. E nesse sentido, existe da nossa parte o espírito de acolhida. Porque nós não podemos determinar o que Deus vai dizer, mas é para nós importante colher aquilo que é dito. Por quê? Aquilo que Deus diz de si, aquilo que Deus diz também em relação ao seu plano de amor, é a fonte da elucidação, da compreensão, do entendimento de todos os grandes mistérios da nossa vida. Se existe um Deus, e nós acreditamos nisto, nós somos teístas, e o nosso teísmo é monoteísmo, nós acreditamos em um Deus. Esse Deus é para nós a fonte e o fundamento de todas as coisas. Neles existimos, nos movemos e somos, como diz um dos prefácios da liturgia. Nele existimos, nos movemos e somos. Então, o conhecimento dessa revelação é acolhida por uma comunidade de fé como revelação. Como tal, a revelação para nós aconteceu, Lucas, como vamos assim dizer,
como fonte ou como modalidade de revelação, como é que Deus se revela? Para o entendimento e para a compreensão nossa. Deus se revela na história de um povo. Eu estou falando de modo especial agora da primeira aliança. Nessa primeira aliança, ou também que nós chamamos com mais frequência de antiga aliança ou Antigo Testamento, existe uma forma preliminar, preparatória, que culmina na nova aliança ou no Segundo Testamento, no Novo Testamento com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus mesmo nesta terra. Então Ele é a plenitude dessa revelação. Então, como é que nós colhemos a revelação de Deus? Onde se encontra essa revelação? Primeiro, o que é fundamental é que a revelação é encontro com Cristo, porque Cristo é Deus. Então Deus é o revelador do Pai, é o revelador do Espírito, é o revelador dele e da sua missão, do seu plano de amor. Mas nós temos codificada dentro de uma progressiva, de um processo de revelação, aquilo que começou já com os patriarcas e estas revelações, elas são codificadas por escrito. Então nós temos a Sagrada Escritura. Por quê? Porque ali essa revelação ela passa a ser escrita, ela é codificada, decodificada num livro. Mas nós não somos somente a religião de um livro. O livro ele é sagrado para nós, sem dúvida alguma. A Sagrada Escritura é fonte de revelação, até porque nós reconhecemos que essa palavra é inspirada. E quem é que inspira? De onde vem essa inspiração? Vem de Deus mesmo. De modo que essa história que Deus estabelece, esse cenário histórico onde Deus desenvolve, onde Deus se relaciona com o povo de Israel e depois também conosco e hoje com a igreja, vai trazendo para nós o conhecimento daquilo que Deus é em si. Então, nesse modo de Deus agir para nós, Deus mostra aquilo que Deus é em si. Deus é em si. Podemos dizer, aqui nós estamos falando do núcleo da Santíssima Trindade, aquilo que essa comunidade é nela mesma. Mas o que a gente sabe de Deus é porque Ele abriu, é porque Ele veio ao nosso encontro. Porque senão, nós não teríamos condições de ter acesso a esse tipo de conhecimento revelado. Então a Sagrada Escritura foi um dos modos que desde o Antigo Testamento, que culminou com a pessoa de Cristo, chega ao Novo Testamento, de modo que a Sagrada Escritura é divinamente inspirada. Então os textos da Sagrada Escritura para nós são textos importantíssimos e fundamentais. E nesse sentido a Sagrada Escritura tem uma importância muito grande para nós. Agora, e a Sagrada Tradição? Eu falei da Sagrada Escritura, Lucas, porque pareceria estranho, né? Por exemplo, para um irmão reformado ou um irmão protestante, que nós falássemos da Sagrada Tradição sem falar da Sagrada Escritura. É óbvio que toda tradição reformada, protestante, não acredita nesta outra modalidade de revelação, que é essa que você pergunta, que é a Sagrada Tradição. Muito bem, para nós a tradição, e agora aqui é com T maiúsculo, porque precisa ser diferenciada. E tem gente que faz muita confusão de tradições com T minúsculo, que são aqueles costumes, por exemplo, o cristianismo em 2000 anos de história, lá pelas tantas faz determinadas interpretações morais, determinadas interpretações de situações e se criam alguns costumes mais do que tradição. Mas essa tradição que eu estou falando é a tradição que nós admitimos como fonte de revelação. Por quê? Porque nós não acreditamos que o que Deus revelou está só na Sagrada Escritura. Estou dizendo que falta alguma coisa, a Sagrada Escritura, eu não disse isso. A gente não está dizendo isso. Mas a gente está dizendo que nem tudo que Deus revelou existe, um processo de revelação mais amplo. Então, se a gente faz um pequeno estudo das comunidades nascentes do cristianismo, nós vamos perceber que essas comunidades trocavam com as pregações dos apóstolos, que fundavam comunidades também, diversas comunicações e pregações dos apóstolos que remetiam ao evento Cristo. Porque os apóstolos são testemunhas oculares de Cristo, conheceram Cristo
conviveram com Cristo. E para nós é preciso manter a fidelidade, uma ponte. Há necessidade de uma ponte com Cristo, porque se Cristo é a plenitude da revelação, estamos falando de que só é possível um conhecimento de Deus mediado pelo Cristo, que é Deus mesmo. Deus fala em Cristo, porque Cristo é Deus, veio de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, nesse sentido, nós temos as tradições orais, que nós chamamos normalmente, damos o adjetivo de apostólica. É também para nós revelação. Nós acreditamos que a revelação de Deus está contida na Sagrada Escritura. A revelação de Deus está contida na Sagrada Tradição, ou quando você ouvir falar dela, para diferenciar de outras tradições no plural ou com T minúsculo, nós vamos ouvir dizer tradição apostólica. Então, por vezes a gente fala assim, mas onde está a Assunção de Nossa Senhora na Bíblia? Não existe nenhuma afirmação, atenção, não existe nenhuma afirmação da Sagrada Tradição em confronto com a Sagrada Escritura. Por quê? Porque Deus não é esquizofrênico. Deus não vai dizer uma coisa na tradição oral, transmitida, e outra coisa, e vai dizer outra coisa, soprar outra coisa para o autor sagrado, que coloca por escrito no texto da Sagrada Escritura. Então, esse Deus tem essas formas, né, em que nós temos acesso, essas modalidades com as quais nós temos acesso a essa revelação, nos é transmitida, então, de modo especial, pelo contexto eclesial, onde se constrói, onde se anuncia o evento Cristo, de modo que essa tradição é para nós, eu digo, revelação. E atenção, como a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura são textos de revelação, o magistério já é um mecanismo da própria comunidade. Por exemplo, quando a comunidade se reuniu, a igreja se reuniu para definir quais livros são inspirados ou são revelação, é dizer a mesma coisa. Dizer que um livro é inspirado é dizer que ele é revelação. Quais são revelação de Deus e quais não são? Foi uma questão muito difícil, sabe por quê? Porque existia uma infinidade de livros e existem outros tantos livros que não foram considerados palavra de Deus. Que não foram considerados. Mas não foi considerado por quem? Quem foi que definiu esse livro é, esse não é? Esse é inspirado, esse não é. Então, foi a comunidade nascente, o senso, né, de fé desta comunidade acompanhada, né, pelo Espírito, porque o Espírito acompanha a igreja, que estabelece então esta instância de interpretação oficial. Interpretação oficial, que é o magistério, não significa negação da necessária adesão e interpretação pessoal, mas a responsabilidade final desta interpretação é do Sagrado Magistério, que possui, segundo a nossa fé, essa capacidade e essas prerrogativas capazes de serem os intérpretes dessa Sagrada Escritura e dessa Sagrada Tradição, sobretudo para manter a profunda sintonia entre uma e outra, né? E para manter sempre esses critérios fundamentais da nossa fé pautados exatamente numa fidelidade à fonte. E essa fonte é a revelação que na sua plenitude se chegou através de Jesus Cristo, porque Cristo revela o Pai e seu plano de amor. Então nós temos aqui uma revelação que é interpretada. Então a gente precisa de uma instância de interpretação que seja capaz de dizer, olha, isso realmente é o que Deus disse. Isso realmente é palavra de Deus e como tal pede de cada um de nós aquela acolhida, aquele assentimento consciente, devoto, religioso da nossa parte. Por quê?
porque nós cremos assim, que isto está sendo ensinado, é vontade de Deus. É realmente manifestação do seu plano, é aquilo que Deus realmente revelou. Então, nós percebemos que o magistério é esta instância eclesial que dentro da comunidade nos ajuda no processo, no caminho de interpretação, de adesão e de fidelidade à revelação de Deus. Isso é fundamental para nós. E chegamos ao final então desse segundo bloco com essa pergunta do Lucas. Lucas, muito obrigado pela sua participação. E vamos então agora para o intervalo e já voltamos para o último bloco do nosso programa Respostas. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta para o nosso terceiro bloco do programa Respostas. Que alegria podemos fazer esse caminho juntos e é importante a participação de vocês. Como a gente sempre fala, eu enfatizo que esse programa é um programa bastante interativo e isso é muito interessante porque nos permite essa troca, né? Porque eu digo que também pelas perguntas que vocês nos mandam, nós ficamos cientes daqueles que são os maiores interesses de vocês, as maiores dúvidas que hoje aparecem, né? Então, uma saudação muito especial a todos vocês que nos enviam, sempre estão nos enviando perguntas, participando do programa, às vezes nem mesmo enviando uma pergunta, mas dizendo, olha, nós estamos aqui, nós estamos participando, porque pelas redes sociais, pelo WhatsApp, a gente sempre tem o pessoal tem sempre o contato de muita gente, né? Que bom que vocês estão fazendo parte, né, desta família TV Imaculada, que é este meio, este instrumento de Deus para evangelizar. E aí nós temos agora a pergunta do Heitor, lá do bairro Tiradentes, até por conta que essa pergunta é muito oportuna, porque fala de São José, exatamente, nós temos então 19 de março, a solenidade de São José. Quanto carinho a gente percebe, por exemplo, que o Papa Francisco tem pela figura de São José, dedicou até o pontificado dele, foi né, nesse período que oficialmente o Papa Francisco começou seu pontificado. E José é uma figura muito importante do ponto de vista bíblico. É claro que a importância que a gente dá a Maria é sempre uma importância válida e necessária, né? E é bonito isso, mas por vezes nós deixamos um pouco mais assim nas sombras a figura desse assim chamado que a tradição nos transmitiu como pai adotivo de Jesus. O que aconteceu na vida desse homem? O que aconteceu que transformou completamente seus planos? José é um homem do seu tempo, um membro do povo de Israel. E assim, como membro do povo de Israel, ele quer ser um homem que se casa, que tem seus sonhos, que tem seus projetos, como todo homem hebreu, judeu. E nesse sentido, nós percebemos que o plano de Deus, o projeto de Deus entra na história desse homem e faz dele também uma peça fundamental dentro do contexto do nascimento de Cristo, do mistério da encarnação. Exatamente, eu Heitor, nem lendo a pergunta, e a pergunta do Heitor é essa: qual o papel de São José para a história da salvação? Eu acho importante a gente colocar a história, a narração da santidade de uma pessoa dentro de uma história de salvação. A mesma coisa deve ser percebida quando nós olhamos as vidas dos santos, fazem parte de uma história, de uma comunidade, estão dentro
de um povo, de uma igreja, de uma comunidade de salvação. E todos nós sabemos que o Senhor, que Deus também nos chama a participar do seu projeto de amor. E nós não podemos entender que este projeto de salvação é algo paralelo, alheio, inclusive à nossa vida diária, à nossa luta com os filhos, com o trabalho, né? A vida profissional, a vida amorosa, a vida afetiva, os relacionamentos. Então tudo isso está, né, englobado dentro dessa dinâmica. E é importante perceber que José é invocado dentro da nossa devoção, reconhecido como um grande santo, para dizer uma pessoa importante do ponto de vista da nossa salvação. Por quê? Porque aparece num momento crucial da história da humanidade que por vezes, diante das intervenções de Deus, responde sim e responde não. E aqui nós podemos dizer que, num primeiro momento, José é compreensível que, num primeiro momento, José tenha se encontrado diante de um grande impasse. É interessante esse ponto da história de José, porque Deus aparece na história de José e aquilo que Deus faz termina por causar uma mudança substancial nos projetos desse homem. Quais eram os projetos desse homem? Já estava prometido em casamento, e praticamente isso significa que não coabitam juntos ainda, mas já são esposos, praticamente, dentro daquela ritualidade do sacramento, como é o casamento hebreu, né, judeu. E o que acontece? Que os planos de Deus incidem diretamente sobre os planos de José. E quais eram os planos de José? Casar com Maria. É um homem apaixonado por essa mulher, mas tem um problema grande que aparece, porque essa mulher aparece grávida. E a gravidez de Maria, ainda que cause um impacto muito grande em José, e sendo José um homem muito justo, um homem seguidor da sua fé, da sua religião, entende que, apesar da frustração de saber que ele é consciente de que não foi ele, que ele ainda não coabitou com a futura esposa, então para ele essa gravidez aparece como algo pelo menos difícil de acolher e de entender. É preciso acabar com esse sonho, é preciso terminar tudo, porque não dá mais para levar adiante esse matrimônio, haja vista que a gravidez da mulher significa algo que muda completamente o percurso das coisas. Mas o amor de José é tão grande por Maria que o texto diz que ele resolveu não entregá-la, não denunciá-la. Por quê? Porque a lei dizia que uma mulher que aparece grávida, nessas circunstâncias, o futuro esposo, noivo marido, já pela lei podia denunciá-la, e essa mulher seria julgada e provavelmente condenada a uma execução por meio de lapidação. É óbvio que José se encontra perdido diante dessa situação toda, mas ele não quer entregar Maria. Ele não quer que Maria pague um preço tão alto por aquilo que a sua compreensão ainda não conseguiu alcançar. Porém, o plano de Deus vai além disso, porque Deus quer que José participe desse plano. E como é que José participa desse plano? Exatamente, Deus, através de um sonho, um anjo, aparece a José dizendo quase que é muito difícil você compreender o que está acontecendo, mas isso é obra de Deus. Deus está agindo nesta história e José, seguindo os grandes patriarcas, acolhe Maria e de fato começa a fazer parte dessa comunidade que tem em seu seio nada mais, nada menos do que
o Cristo. E José passa a ser o guardião desse pequeno núcleo onde vai se desenvolver o pequeno Jesus. Então, José acolhe Maria. Esse acolhimento significa que José acredita que esta gravidez de Maria é obra de Deus. Foi isso que o anjo disse. Não temas receber Maria em tua casa, porque o que aconteceu com ela é obra de Deus. Vejam que, olhando as reações desse homem e, sobretudo agora, esse acolhimento é um gesto concreto de que José é um homem de fé. A gente normalmente fala assim, Maria é aquela que acreditou. E a gente pode muito bem dizer, Heitor, que José é aquele que acreditou. É aquele que acolheu a vontade de Deus, inicialmente muito incompreensível para ele, mas existe da parte de José um desejo muito grande de corresponder a esta vontade de Deus. Sendo um homem de Deus, nós podemos dizer que José se coloca inteiramente à disposição deste projeto. E vejam, Heitor, que o papel de José foi muito importante, porque vocês imaginem se José fosse machista. O que o José é machista? Ah, que vergonha! Como é que eu vou? Essa mulher acabou com o meu sonho? O que ele podia fazer? Ah, ela tem que pagar. Por quê, gente? Era uma lei religiosa que dizia que ele tinha que entregar Maria. Você viu a santa desobediência? Às vezes a desobediência é santa. Exatamente por conta desse contexto, onde ele percebe que não, eu não vou entregar Maria. Então, e outra coisa que é bonita de José, José não fala, a gente não ouve a fala de José na Sagrada Escritura. E esse silêncio, essa humildade, eu acredito que traga para todos nós também um ensinamento muito grande, porque em nenhum trecho da Sagrada Escritura José fala. Não existe uma fala de José, né? O que se mostra, e a celebração da solenidade de São José apresenta uma liturgia da palavra muito rica em relação a esse processo, vamos assim dizer com sinceridade, dramático. É um processo dramático desse início. E aí a tradição vai interpretando os episódios e colocam, por exemplo, José como um homem já de uma certa idade. Pode ser que José já era fosse um homem viúvo, por exemplo. Mas, de qualquer forma, essas tradições, elas não são inseridas como um artigo de fé, que nós temos que crer, no sentido, né, como temos que crer naquilo que é revelado. Mas existem, então, todas essas devoções que são alimentadas por algumas tradições, que, por exemplo, invocam José como padroeiro da boa morte. E exatamente porque a tradição entende que José não aparece depois no final, então provavelmente ele morreu antes, né? Isso significa que José era um homem de certa idade. E quem que ele tinha ali no velório dele? Nada mais, nada menos do que Cristo, do que Jesus. Então, assim invocado como padroeiro da boa morte, exatamente porque ele está ali rodeado de pessoas maravilhosas, né? E também ele foi assim denominado como patrono da igreja. Assim como José cuidou do pequeno Jesus, frágil, né? Ele é o pai adotivo, mas o papel de pai ele exerceu com tudo que isso significa. Ele é um pai. E a gente sabe que pais adotivos, por vezes, né? A semana passada mesmo eu escutei um amigo dizendo assim, olha, eu tenho um pai que me adotou, mas para mim ele é o meu pai. E ele falava com tanto amor desse pai que eu poucas vezes vi filhos biológicos dizerem dos seus pais. Então não é uma questão de biologia. Jesus teve esse pai que foi
esse guardião da família, como nós costumamos dizer, da família de Nazaré. E assim também, por causa disso, também invocado como lembrado, cultuado como patrono da igreja. Assim como José protegeu o menino Jesus, que ele proteja, que ele acompanhe a igreja. Então, é um santo, inclusive, muito amado pelo nosso povo, José. E eu creio que tem muitas razões para isso, né? Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa Respostas e a gente quer saudar com muito carinho a todos vocês que nos acompanharam até esse momento e queremos então invocar a bênção de Deus, como de praxe nós fazemos aqui no nosso programa Respostas, e que essa bênção de Deus traga, renove as esperanças, fortaleça nosso caminho penitencial desta quaresma, para que possamos com Cristo ressuscitar e viver em plenitude o tempo pascal. Então, que pela intercessão da Imaculada, assim chamada e invocada por São Maximiliano Maria Kolbe, que desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês, pelas perguntas. Vamos continuar aqui na programação da TV Imaculada, que traz alegria, que traz esperança. E nós ficamos aqui com a promessa de um novo reencontro. Fiquem com Deus e até lá. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para